Mas me diz aí, você sabe me dizer quando a gente vai usar a função índice corresp e quando a gente usa o procv? Não? Pois é, fica aqui comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Bom, então aqui vamos passar para a estrutura do nosso mini curso primeiro para a gente começar, antes da gente entrar lá no Excel, só para poder fazer um recapitulativo aqui de onde a gente está. Então nas últimas aulas, o que a gente viu aqui no nosso módulo 4? A gente viu a função procv, a gente viu a função índice, a gente viu a função corresp, a gente viu a função índice mais corresp, e aqui essa nossa aula maravilhosa de bônus hoje, a gente vai ver quando a gente vai usar a função procv e quando a gente vai usar a função índice corresp. Eu vou colocar assim, ó, procv ou índice corresp. E aí eu vou colocar assim, ó, vamos pôr um negrito, vamos só mudar a cor aqui, vamos pôr um vermelhão assim, ó, pronto. Quanto que eu vou usar? procv ou índice corresp. Então agora vamos lá para o nosso Excel para a gente ver isso aqui agora. Bom, então aqui agora no Excel eu estou sugerindo a gente usar o mesmo banco de dados para a gente poder ter uma comparação. Então, se você quiser ir lá assistir a aula de procv, que eu estou deixando o card aqui para você poder assistir, você pode ir lá assistir a aula de procv e revisar. Se você quiser assistir a aula de índice e corresp, eu estou deixando aqui no card também as aulas para você poder assistir, para você poder fazer uma revisão. E se você também quiser, obviamente, quiser assistir a nossa aula que a gente deu ontem sobre como usar o índice e corresp juntos, porque lá a gente vai trabalhar com mais detalhes, você pode diretamente ir lá e assistir a nossa aula. O nosso intuito aqui hoje maior é mostrar a diferença entre o procv e o índice corresp e entender quando a gente vai usar cada um deles. Então, para poder começar aqui o nosso exemplo, a gente vai primeiro buscar por código. Nesse primeiro caso aqui, as duas funções, quando eu digo as duas funções, eu estou dizendo o procv e as funções índice corresp. Eu estou chamando as duas de uma função só, para poder facilitar aqui, tá? Então, aqui nesse primeiro caso, onde o nosso valor buscado, ou seja, o código, vou até mudar esse nome aqui, eu vou colocar assim, ó, valor procurado. E aqui eu vou colocar ali, pronto. Aqui no primeiro caso, onde o valor procurado, ele está na primeira linha, primeira coluna do nosso banco de dados, tanto o procv, tanto a função índice corresp, elas vão servir, elas vão trabalhar juntas. Nesse caso, onde o nosso valor procurado está na primeira coluna, eu, Igor, particularmente, prefiro usar a função procv. Por quê? Porque é mais fácil de escrever, menos coisa para escrever, é menos lugar que a gente pode errar sem ter falta de atenção, gasta menos tempo. Então, como o tempo é um ativo muito precioso, eu gosto de otimizar o meu tempo. Então, se eu puder escolher fazer uma coisa mais rápida, eu faço. Logicamente, se eu souber que ela funciona. Então, só recapitulando, se o valor buscado estiver na primeira coluna, eu, Igor, uso procv. Prefiro, acho mais rápido. Agora, vamos supor, por exemplo, que o nosso valor buscado aqui seja o produto. Então, a gente vai buscar aqui por celular. Aqui, a nossa função procv ela não atende mais o que a gente quer. Por que isso acontece? Porque para procv funcionar, os valores retornados têm que estar do lado direito. Então, por exemplo, aqui. Vamos supor que a gente vai aplicar o procv aqui, ó. Então, a gente tem a coluna de códigos. Então, tudo que tiver para cá, a função procv, ela consegue retornar para a gente. Agora vamos supor, por exemplo, que a gente fosse buscar aqui, produto. Se eu usar a função procv, ela consegue me retornar o vendedor? Consegue, porque vendedor está do lado direito. Ela consegue me retornar unidades vendidas? Consegue, porque ela é do lado direito aqui, ó, do lado direito do valor que a gente está buscando, da coluna do valor que a gente está buscando. Consegue me retornar o valor vendido. Muito bem. Tanto a função procv quanto a função índice corresp, elas vão conseguir fazer isso. Agora, se eu quiser buscar por produto, e eu quiser retornar o código, a minha função procv ela não é capaz de fazer isso. E por que ela não é capaz? Porque o procv ele só consegue buscar para a direita, não para a esquerda. Ou seja, um pequeno resumo breve, procv quando você quiser buscar para a direita, índice corresp quando você quiser. Porque ele vai buscar tanto para a esquerda quanto para a direita. Vou propor da gente fazer duas coisas aqui. Primeiro a gente vai usar a função procv índice corresp para procurar por código, então vamos colocar aqui igual estava antes, ó, ptx004, então a gente vai usar a função procv índice corresp para retornar todo mundo, e depois a gente vai usar o produto e vai tentar usar a função procv índice corresp para ver o que vai acontecer, para a gente falar isso na prática, beleza? Então vamos lá. Aqui, como a gente já viu a função procv índice corresp, índice e corresp, tanto no Excel quanto no VBA, hoje o nosso foco vai ser mais aqui no Excel, a gente não vai passar para o módulo do VBA, para a gente poder entender exatamente essa diferença. Mas aí depois, como vocês já sabem usar, como a gente já aprendeu a usar cada uma dessas funções no VBA, é só retornar lá na aula, que a gente explica passo a passo cada uma delas, beleza? Então a gente vai ficar concentrado aqui no nosso Excel.
Então vamos lá, aplicar a nossa função, primeiro procv. Vamos só mudar aqui primeiro, antes da gente aplicar o procv, vamos colocar assim, produto. E aqui a gente vai mudar para vendedor. Pronto. Vamos só copiar isso aqui, assim, aqui, ó. Pronto. Agora vamos lá aplicar o nosso procv, ó, igual. Procv, valor procurado. O que a gente está procurando aqui, ó? PTX004. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Matriz tabela. Matriz tabela é o nosso banco de dados aqui, ó. De B4 até F8. Beleza? Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Num índice coluna. Bom, o num índice coluna é o índice da coluna no qual a gente quer retornar o valor. Então, por exemplo, se a gente quer produto, a gente coloca 2. Por que 2, Igor? Coluna 1, coluna 2. Ponto vírgula para passar para o próximo argumento. Aqui a gente quer uma correspondência aproximada ou a gente quer uma correspondência exata. A gente quer uma correspondência exata. Então, ou a gente escreve falso ou a gente coloca 0. Eu prefiro colocar 0 para ficar uma fórmula mais clean, mais limpa, menor, não colocar uma fórmula muito grande. Então a gente fecha parênteses aqui e se a gente dá um enter, ele tem que retornar aqui para a gente fone de ouvido. E é exatamente isso que ele retorna. Agora, para a gente poder verificar o vendedor, unidades vendidas e valor vendido, é só a gente arrastar a fórmula aqui. Se a gente arrastar a fórmula aqui, por que vai dar erro? Alguém sabe me dizer? Eu vou dar 5 segundos para você comentar aqui por que vai dar erro. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar erro porque se a gente arrastar aqui, vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Por que deu erro? Ah, aqui, ó, só fazendo um comentário. Aqui no card eu vou deixar um vídeo para vocês onde a gente explicou todos os tipos de erro e como você faz para evitar todos os tipos de erro. Então vai lá depois, clica aqui e vai lá assistir. Mas agora vamos entender aqui por que deu erro. Olha aqui, ó. Porque aqui ele deslocou a minha coluna e deslocou o meu valor procurado. Para que isso não aconteça, a gente tem que fazer um trancamento nas referências das células que a gente está usando. Então antes da gente deslocar, a gente tem que vir aqui, aplicar na nossa célula para mostrar a fórmula assim. Eu cliquei em F2, que ele vai mostrar o que está escrito na célula de fórmula, tá? Então agora o que a gente tem que fazer é, a gente vem cá, seleciona e aperta F4 para trancar tanto a linha quanto a coluna, e aqui depois a gente vem aqui e vai trancar também F4 o nosso intervalo do nosso banco de dados. Então aqui a gente dá um Enter. E agora, olha que legal, quando a gente trazer para cá, o que vai acontecer? Ele vai dar o mesmo resultado. E o que a gente tem que mudar aqui agora para ele não dar o mesmo resultado? Vamos apertar um F2, a gente tem que mudar isso daqui, esse índice. Então, para vendedor, coluna 3, ó, 1, 2, 3. Unidades vendidas, a gente quer na coluna 4. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui, no valor vendido, a gente quer na coluna 5. Todos eles com correspondência exata. E aqui vamos só colocar uma formatação de moeda. É só vir aqui em número, formatação de moeda e pronto, R$3.000. E se a gente mudar aqui, obviamente, colocar PTX003, por exemplo, ele já vai alterar para a gente automaticamente. Mas até aqui nenhum mistério, a gente já tinha visto a nossa função procv. Mas é bom que a gente fez um resumozinho aqui. Agora vamos lá usar a nossa função índice corresp. Aqui eu vou fazer igual a gente fez lá na aula de índice corresp ontem, eu vou fazer ela separada primeiro, só para a gente fazer uma revisãozinha e depois a gente passa para fazer ela inteira, tá? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente vai usar a função corresp aqui. Para que a gente vai usar a função corresp? Para a gente descobrir qual é a linha que o nosso valor tá, para a gente não precisar contar. Então a gente vai usar o valor corresp, a função corresp. Quem que é o valor procurado? É esse daqui. Ponto vírgula. Para a gente passar para o próximo argumento. Matriz procurada. Matriz procurada é a matriz no qual a gente vai buscar esse valor. No nosso caso não é o banco de dados, é apenas a coluna que está o valor que a gente está procurando. No nosso caso, ela está aqui. Beleza? Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. 0 porque a gente quer uma correspondência exata, fecha parênteses. E aqui, quando a gente dá um Enter, ele vai retornar 3. Por quê? Porque ele está na linha 3, ó. 1, 2, 3. Pronto. Exatamente isso. Agora aqui na hora da gente usar a função índice, a gente vai pegar esse valor aqui que a gente usou na nossa função corresp. Então, igual índice. Aqui não pode esquecer de colocar esse acento no i, senão a função índice não vai aparecer para você. Já apareceu aqui o restinho da função do nome, é só apertar um tab que o próprio Excel completa para você. Matriz é o nosso banco de dados, então a gente vem cá e seleciona todo mundo. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Num, linha. É aqui que a gente entra a resposta da nossa função corresp. Então a gente vem cá e seleciona a resposta da nossa função corresp. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Num, coluna. Bom, o num coluna, igual lá na função procv, é a coluna na qual a gente quer retornar a nossa resposta. Então, por exemplo, se a gente quer produto, produto está em qual coluna? Está na coluna 2, ó. 1, 2. Então a gente vem cá e coloca 2.
Vamos dar um Enter aqui e pronto, ele retornou televisão. Então, a mesma coisa. E aqui, se a gente arrastar para cá, vai dar o mesmo erro, porque a gente não fez o trancamento da célula igual a gente tinha visto lá. Aqui já deu um erro de valor. Se você quer entender todos esses erros, clica aqui, tô deixando o card aqui de novo, vai lá e assiste esse vídeo, hein? Então, vamos fazer o trancamento da nossa fórmula aqui. Então, primeiro a gente tranca o intervalo no nosso banco de dados, seleciona, dá um F4, e depois a gente seleciona o nosso valor buscado aqui e dá um F4, dá um Enter e pronto. Agora é só a gente vir aqui e arrastar. E do mesmo jeito que a gente fez ali no PROC-V, é simplesmente a gente mudar aqui o valor do nosso intervalo. Aqui eu não vou mudar ainda, eu vou fazer mais uma alteração aqui. Em vez da gente fazer uma utilização de uma célula extra só para escrever a função corresp, eu vou copiar a nossa função corresp aqui, que foi exatamente o que a gente fez ontem. Vamos vir aqui na nossa função índice e vamos no lugar aqui do nosso valor da D12, a gente vai simplesmente adicionar a nossa função corresp. Beleza? E aqui a mesma coisa, lembrando que a gente tem que trancar todos esses intervalos, porque senão, quando a gente arrastar a fórmula para o lado, ele vai deslocar esses intervalos e a gente não quer isso, a gente quer travar tanto a linha quanto a coluna. Beleza? Então aqui, ó, F4 e dá um Enter. E agora, se eu arrastar para o lado, ele vai manter televisão aqui. Pronto. Agora eu só tenho que mudar o meu número do índice de busca aqui. Então, por exemplo, coluna 3, porque é vendedor, 1, 2, 3, Enter. Vamos mudar aqui agora. Aqui, galera, eu tenho duas coisas para falar. Se você quer ganhar tempo e produtividade no Excel, eu tenho a solução para você. A gente criou um material que a gente apelidou carinhosamente de guia de bolso do Excel. Ele está passando aqui do lado para vocês verem. O que é esse guia de bolso do Excel? A gente compilou as 57 fórmulas mais utilizadas no Excel e que eu tenho certeza que são as que você mais vai usar. E lá nesse material que a gente criou para você, a gente explica passo a passo o que a função faz, quando você vai usar a função, um exemplo bem prático para você entender a aplicação da função e depois uma explicação das variáveis dessa função, de acordo com o exemplo. Então tá muito bem organizado, muito prático. Se você quer saber mais informações, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então é o primeiro link da descrição do vídeo. Então clica lá e vai lá descobrir mais sobre esse guia de bolso do Excel. Só vamos voltar aqui agora. Onde é que a gente tá? Ó, vendedor. Então o vendedor tá na coluna 3, ó. 1, 2, 3. Então a gente vem aqui e muda para 3. Então, pronto. Opa, tá na 4. Então a gente vem cá e muda para 4. Pronto. 7. E aqui é a mesma coisa, a gente vem cá e muda para 5. Vamos só colocar uma formatação de moeda, vem aqui em número, formatação de moeda e pronto. Tá vendo aqui que no caso onde a gente tinha o valor procurado na primeira coluna, tanto a função PROC-V quanto a função índice corresp trabalhando juntas, elas retornaram exatamente a mesma coisa. Então, ó, PROC-V igual a índice corresp. Qual vocês acharam mais fácil? Comenta aqui. Achou mais fácil a PROC-V ou achou mais fácil a índice corresp? Nesse caso, eu prefiro a PROC-V, mas eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui no comentário para eu poder saber. Agora a gente vai passar para a nossa segunda etapa aqui, onde a gente vai usar um novo valor de busca. Então aqui a gente não vai mais procurar pelo código, a gente vai procurar pelo produto. Então vamos escrever aqui qual produto que a gente quer. Vamos procurar, por exemplo, por computador. Ó, computador. E aqui vai dar erro para todo mundo. Por que deu erro para todo mundo? Porque ele não buscou, porque ele não encontrou esse valor procurado aqui, obviamente. Então agora, o que eu vou propor da gente fazer é, vamos apagar todo mundo. Por que a gente vai apagar todo mundo? Para a gente escrever de novo. Porque a gente vai escrever de novo, a gente pratica escrevendo de novo. Então, vamos praticar. E eu tô aqui para poder ajudar vocês, então vamos fazer junto, porque a gente aprende junto. Se você não quiser assistir, só pular o vídeo. Mas para você que quer aprender na prática, quer aprender na repetição junto comigo, eu vou fazer mais uma vez aqui e eu te convido a me acompanhar para a gente poder aprender junto aqui. Então agora a gente vai procurar por aqui. Vamos primeiro aplicar o nosso PROC-V, igual a gente fez antes, né? Aqui vamos só mudar aqui, vamos colocar o código, porque aqui a gente vai retornar o código, e aqui vai ser o código. Pronto. Então vamos lá agora, vamos aplicar primeiro. Aqui eu vou propor da gente fazer assim, ó. Vamos aplicar primeiro a nossa função índice corresp. Depois a gente volta no PROC-V. Ó. Igual, vamos colocar a nossa corresp aqui primeiro. Valor procurado é esse daqui. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Matriz de busca, a gente está aqui. Matriz procurada, a gente está procurando aqui na segunda coluna agora. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. A gente quer uma correspondência exata, fecha parênteses e dá um Enter. Então aqui o computador está na linha 2. Beleza. Agora vamos usar a nossa função índice aqui agora. Ó. Igual índice, matriz, nosso banco de dados está aqui. Já vou travar. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Não dá linha. Tá aqui. Já vou travar.
ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento, num da coluna. Bom, o código está na primeira coluna aqui, então a gente vem cá e coloca 1. Fecha parênteses e dá um Enter. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente está buscando na segunda coluna e retornou a primeira coluna. Então, o índice Corresp, ele consegue fazer isso. O índice Corresp, ele consegue fazer isso. Procurou na segunda, retornou a primeira. Então, ele consegue. Diferente do PROC-V. Então, vamos lá aqui agora, ó. Vamos retornar ao vendedor. Como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa. Vou até fazer assim, ó. Puf! Vamos mudar só aqui. É só a gente vir aqui. 2. É só a gente vir aqui e mudar para 3. Opa. É só a gente vir aqui e mudar para 3 do nosso vendedor. 1, 2, 3. Para unidades aqui a gente muda para 4. E aqui para o nosso valor vendido a gente muda para 5. E pronto. Vamos colocar uma formatação de moeda aqui. E pronto. Olha aqui que legal. Computador 20.400, 6 unidades vendido pela Márcia. Computador PTX002. É tudo que a gente tem. Fechou, beleza. Então aqui a gente tem a função índice Corresp trabalhando perfeitamente juntas. Então agora vamos passar para a nossa função PROC-V. Vou propor da gente fazer assim, ó. Vamos escrever a PROC-V aqui primeiro, daqui primeiro, ó. PROC-V, valor procurado, computador, ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. Matriz tabela. Quem que é a nossa matriz tabela? É o nosso banco de dados. Vamos selecionar tudo aqui primeiro. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento no índice coluna. É quem a gente quer retornar. Então aqui ele está na terceira coluna, né? 1, 2, 3. É o nosso vendedor. Tá na terceira coluna. Fecha parênteses e dá um Enter. Por que que ele não funcionou aqui? D1, valor procurado, nosso intervalo tá aqui. E aqui é o valor no qual a gente está retornando. Não funcionou porque, obrigatoriamente, o nosso banco de dados tem que estar começando na coluna que a gente está usando o PROC-V. Entenderam? Então, por exemplo, aqui, se a gente vier para cá e mudar, ele vai retornar o valor certo. Mas agora o vendedor ele não está na terceira coluna, ele está na segunda coluna, porque é a segunda coluna do banco de dados. Então, 1, 2, 1, 2. Então, o vendedor está na coluna 2. E se a gente der um Enter aqui, ele funcionou. Entenderam? Então, para a gente aplicar o PROC-V aqui, é importante e necessário e obrigatório que o valor procurado esteja na primeira coluna do banco de dados. Se o valor procurado não estiver na primeira coluna do banco de dados, o PROC-V não funciona. Aí a gente tem que partir para outro método de busca, que é o método índice Corresp, que a gente já aprendeu aqui. Beleza? Então aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, vamos aplicar o PROC-V aqui de novo. Aqui eu quero escrever de novo. Ó. Valor procurado, computador, ponto vírgula, matriz tabela. Ó. A gente tem que começar daqui, porque tem que começar na coluna do valor procurado, beleza? Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. No índice coluna, agora a gente quer retornar unidades vendidas, coluna 3 e pronto. E aqui também a mesma coisa. Igual, PROC-V, valor procurado, ponto vírgula, matriz tabela, começando na coluna do valor que a gente está procurando. Ponto vírgula para a gente passar para o próximo argumento. No índice coluna, a gente quer retornar o valor vendido, então 1, 2, 3, 4. Vamos colocar um 4, fechar parênteses e ele vai retornar para a gente 20.400. Então aqui ele retornou todo mundo igual à função índice Corresp, levando em consideração que a gente teve que mudar o nosso intervalo do banco de dados para poder começar na coluna no qual a gente está procurando o número, no qual a gente está procurando o nosso valor. E aqui, para procurar a função código, a gente não pode simplesmente fazer assim, ó, isso não existe. Não existe, mas eu vou mostrar assim mesmo, ó. Teria que ser assim, então, ó, igual PROC-V, valor procurado, computador, ponto vírgula, matriz tabela seria o nosso banco de dados, ponto vírgula, no índice coluna, menos 1. Entendeu? Isso não faz sentido. Então, para a gente fazer o uso da função PROC-V, o nosso valor procurado tem que estar na primeira coluna. Não tem como a gente buscar para o lado esquerdo. Beleza? Então isso aqui não existe. Pronto. Então é isso daí, galera. É aqui que a gente viu quando usar a função PROC-V, quando usar a função índice Corresp. E agora vocês já sabem quando a gente usa cada um dos dois. E eu mostrei para vocês na prática. Se você ficou com dúvida, coloca aqui sua dúvida para eu poder te ajudar, tá bom? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, do nosso mini curso de VBA, onde a gente aprendeu qual a diferença entre o nosso PROC-V e das funções índice e Corresp trabalhando juntas. E agora você já pode decidir quando você vai usar cada uma delas. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos e com as suas amigas que também estão querendo aprender Excel e VBA, e vamos expandir esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. Outra coisa aqui, se você gostou desse vídeo e ainda não curtiu,
Aproveita aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube te lembrar dos próximos vídeos. Então é isso daí, a gente vai ficando por aqui na nossa aula do nosso mini curso de VBA e a gente se vê amanhã na nossa aula 17 do nosso mini curso de VBA.